Olá, meus amigos. Nessa videoaula eu vou apresentar brevemente algumas orientações, algumas sugestões sobre como conduzir uma entrevista de emprego. Logicamente que para isso, para a gente ter um efetivo planejamento de como que essa entrevista vai ser realizada, a gente precisa o tempo todo considerar a necessária empatia com os candidatos. Então, pense aí no candidato que está chegando para ser entrevistado, ele sabe que ele está sendo analisado. Então, antes de termos efetivamente esse contato, eu preciso observar, ter uma pré-seleção dos candidatos, formar pequenos grupos, conforme a gente tem aí como fator de análise a quantidade de pessoas que eu venho entrevistar em um único e mesmo dia, logicamente vai afetar a qualidade da minha entrevista, a qualidade da minha seleção. Eu, analista de recursos humanos, também sou um ser humano, Então, se eu for absorver um grande volume de uma grande quantidade de candidatos, vai chegar uma hora que eu já não consigo mais ter qualidade nessa absorção de informações, eu não consigo mais manter qualidade nessas análises, para conhecer muito bem, conhecer mais a fundo todos os candidatos que estejam participando ali do meu processo seletivo, Então, eu já preciso ter uma devida estruturação de todo o processo para até mesmo ter condições de dividir. Se eu tenho 30 candidatos, não é ideal que eu entreviste 30 pessoas em um mesmo dia, Porque isso vai me comprometer a minha atenção. Vai chegar uma hora que eu não consigo mais ter a mesma atenção para absorver ali o que é necessário conhecer de todos eles. Então, o ideal é que eu forme pequenos grupos. Bom, eu acho que entrevistar até 6 pessoas em um turno do dia pode ser suficiente, mas eu preciso de um intervalo, um descanso, para depois voltar a entrevistar outros 6, ou até mesmo outros 8 candidatos. Mas eu preciso ter uma garantia de que, formando pequenos grupos, dividindo aí os meus candidatos por diferentes momentos, eu vou ter maior qualidade para conhecer esses meus candidatos. Além disso, além de pré-selecionar, formar pequenos grupos e agendar os horários com cada um desses grupos, é ideal, não que seja uma obrigatoriedade, mas seria bom já contar com um roteiro de perguntas que eu possa apresentar ali. Não que obrigatoriamente eu só fique restrito àquelas mesmas perguntas. Mas, para não chegar naquele momento que pode acontecer, de alguns candidatos que chegam tão ansiosos, que falam pouco, Aí, me conte por que você está interessado nessa oportunidade. E a pessoa te dá uma resposta bem curta, porque essa empresa é legal para se trabalhar. E aí você fica, tá, mas por que você quer exatamente? Porque eu acho aqui um lugar bacana. Ou seja, você não vai conseguir levantar informações. Então, se você é um analista que está conduzindo um processo, já vai com um roteiro pré-montado, porque você já tem algumas perguntas ali como cartas na manga. Então, se você está observando que aquele candidato não está falando tanto de si, e você precisa explorar mais informações, fazer com que ele te traga mais evidências, se você já tiver um roteiro, você tem onde recorrer, Por mais que você possa flexibilizar essas perguntas, e logicamente que quanto mais você deixar o candidato livre para falar de si, ainda mais quando ele realmente está mais apto a falar, você vai ter acesso a muito mais informações. Então, ainda que você vá apresentar uma entrevista livre, que você possibilite que o candidato fale livremente de si, ter ali um roteiro pré-montado, já ter algumas perguntas como cartas na manga, te dá uma maior segurança, maior confiança para você saber como se apresentar e como chamar a participação ali desse candidato, Além disso, além de você formar pequenos grupos, montar um roteiro inicial de perguntas, defina logicamente uma programação, agende os contatos em um local específico, nos horários específicos, para que os candidatos possam efetivamente poderem se apresentar ali para o processo de seleção. Bom, fez essa definição, escalou ali os candidatos que vão participar, com os quais você vai interagir em determinado momento, já tem algumas perguntas como cartas na manga para você apresentar para esses candidatos, definiu onde e quando você vai ter contato com cada um desses candidatos, é chegada a hora então que você realmente vai estar ali acessível para esses candidatos. Então, na hora da verdade, a hora do contato, comece a entrevista, isso aqui é apenas uma recomendação, comece a entrevista com perguntas do tipo quebra-gelo. O que isso significa? Lembre-se, aquele candidato, ele quer aquela oportunidade de emprego, até porque se você agendou uma entrevista com ele,
E se aquela oportunidade realmente não era do interesse dele, ele nem teria o trabalho de sair de casa, de se deslocar, de vir até ali, local onde você marcou. Então ele realmente quer. Se ele quer muito aquela oportunidade de trabalho, perceba que ele vai estar naturalmente ansioso, né? E aí, se você já começa a entrevista com perguntas muito focadas, né? Aquela pessoa, ela, no início, no primeiro momento, ela pensa, eu tenho que ser aprovado, eu tenho que ser aprovado, eu tenho que ser aprovado, eu tenho que ser aprovado. Ela já vai vir com respostas decoradinhas, com respostas prontas. E para a qualidade de um processo de seleção, para a qualidade de uma entrevista de emprego, né? Respostas já pré-prontas, aquilo que o candidato já traga decoradinho, não está falando efetivamente da realidade desse candidato, né? Quanto mais ele falar de si, quanto mais ele falar ali livremente, mais informações estratégicas você realmente vai ter para conduzir toda a sua análise, a sua comparação de perfis, né, a sua tomada de decisão. Quem de fato é o candidato mais apto a assumir essa oportunidade de trabalho. Então, se você já começa com perguntas do tipo quebra-gelo, né, você já consegue otimizar o tempo da entrevista, né, você já consegue fazer com que aquela pessoa se sinta mais confiante para falar de si e dependendo, uma primeira pergunta já pode ser suficiente, né, o candidato já fala ali tudo o que você precisava conhecer. Por exemplo, uma pergunta de quebra-gelo é: muito bem, né, já vimos aqui, já analisamos o seu currículo, já vimos todo o seu histórico, né, você tem aí uma expertise considerável na área de gestão de marketing e publicidade. Nos diga, quais foram as experiências que você já teve, né? Quais empresas você mais gostou de trabalhar? E se aquela pessoa gostou muito, né, gosta muito do trabalho, e ela gostou de todas as experiências anteriores que ela já viveu, ela pode trazer ali uma enxurrada de narrativas, né, detalhando como foi passar por cada uma das suas experiências, por cada local onde essa pessoa já trabalhou, como que foi a interação com os outros colegas de trabalho, com os chefes de trabalho anteriores. E aí, dependendo da quantidade de informações que ela te traz, pronto. Talvez você nem precise fazer uma segunda pergunta, porque tudo que você precisava conhecer, ela já te trouxe uma simples pergunta de quebra-gelo. E mais ainda, né? É lógico que isso não vai ser a regra, mas o fato de você começar uma entrevista fazendo com que o candidato se sinta à vontade, você já começa a ter maior credibilidade, né? Melhores condições de realmente ter qualidade ali nas informações que você vai receber desse candidato. Em seguida, né, formule perguntas que estimulem o discurso livre, dê essa autonomia, né, essa autoria para que o candidato realmente possa falar de si. Quanto mais ele falar de si, menos ele vai trazer respostas decoradas, né? Respostas que ele julga que sejam ideais para ele ser o escolhido ali naquele processo. E, logicamente, durante toda a condução da entrevista, mantenha o controle, não desvia o foco, né? Porque pode ser que o candidato te traga alguma informação do tipo: ah, a minha infância foi naquela cidadezinha do interior. Aí o analista fala: sério? Eu também cresci lá. Você conhece fulano e fulano e fulano? Pronto. E aí já virou uma conversa pessoal e o que era necessário conhecer do perfil profissional mesmo daquele candidato simplesmente se perdeu aí no emaranhado de recordações de infância, né? Então eu preciso manter o foco. O que exatamente eu preciso conhecer dos meus candidatos? O que efetivamente, né, vai ser necessário apurar, levantar como evidências para ver se esse candidato tem um perfil coerente com a vaga que nós estejamos processando aí toda essa análise, toda essa seleção, né, para trazer o profissional mais apto a assumir essa oportunidade de emprego. Então, basicamente isso. Na hora da verdade, na hora da interação, né, tome medidas para que o candidato realmente se sinta seguro para falar de si, né, estimule ele a ter autonomia para se apresentar, né. Você está ali para ouvir ele falar dele, né? E mantenha o foco. O que exatamente é necessário conhecer desse candidato? Quais são as informações que ele realmente precisa apresentar para a gente ter uma certeza de que o perfil dele realmente é compatível com o que vai ser esperado, né? O que já é esperado para aquele cargo para o qual nós estejamos conduzindo ali todo o processo seletivo. Bom, algumas ressalvas também são necessárias, né? Então, por exemplo, evite anotar observações, né? Não há nada mais terrível do que você estar conversando com uma pessoa e a pessoa simplesmente desvia o olhar. E tem muitos analistas de recursos humanos que ficam tão preocupados: eu não posso perder nenhuma informação, né? Leva o currículo do candidato, vai fazer entrevista e tudo que o candidato fala, ele fica anotando. Perceba que isso aqui, né, de desviar o olhar para anotar, já quebra a interação, quebra uma boa sintonia ali, né? E a pessoa já começa a ficar: bom, eu falei isso, o candidato, né? Eu falei isso, ele anotou, eu acho que isso aqui vai me excluir.
E a pessoa já começa ficando mais ansiosa, mais tensa, né? E ela já começa a bloquear o que ela realmente poderia falar naturalmente de si. Por isso, né, uma dica que eu particularmente levanto é a seguinte: vai entrevistar 6 candidatos em um turno, né? Programou ali 40 minutos em média para cada um desses candidatos para se apresentarem numa entrevista. Não marque, né, uma entrevista imediatamente posterior à outra. Dê uma margem de tempo de um candidato para o outro, porque nesse tempinho, né, enquanto o segundo candidato espera para ser chamado depois da saída do primeiro, esse é um tempinho estratégico para você fazer as anotações fora, né, do alcance visual daquele primeiro candidato. Ele não está te vendo mais, mas você pode anotar o que foi mais estratégico de conhecer dele. E aí você não perde essas informações, né? Inclusive você tem um tempo hábil, né, um tempo bem a seu favor para registrar, para não esquecer, né? Então é uma dica. Outra condição, né, desenvolva bem o trabalho de escuta, e aí nós até falamos, né, da escuta clínica, né, esteja bem atento ao que a pessoa está falando ali. Tem algumas verdades, né, algumas estimativas, algumas evidências, né, que a pessoa te deixa claro, mas se você não está atento, né, analisando, interpretando aquilo que está sendo dito, você simplesmente deixa escapar, né? Então a pessoa pode ter te falado, no meu último emprego eu não me relacionava bem com os meus colegas, mas eu sei que isso foi problema da empresa. Não, já está te levantando uma evidência de que ele pode trazer problemas ali para aquela empresa onde você está pronto para chamá-lo para trabalhar, porque ele vai também brigar com os novos colegas, né? Não que isso seja uma regra, mas você pode apurar ali, de algumas evidências dos relatos que essa pessoa já traz, algumas inferências, algumas estimativas. Olha, é muito estranho, essa pessoa se comportou dessa maneira, e aí, o que me garante de que aqui com a gente ela vai se comportar de uma maneira diferente, né? Então a gente precisa tomar esse cuidado e ter a escuta muito atenta, tá o tempo todo interpretando o que nós estejamos ouvindo, né? Agora, muito cuidado, não vai aí ficar fazendo distorção do que a pessoa fala, né? A pessoa falou uma coisa, você simplesmente já foi influenciado aí por não gostar daquela pessoa e já está distorcendo tudo que aquele candidato falou, né? Você tem que ser fiel ao que realmente a pessoa disse, né? Tendo essa análise fidedigna. Você está analisando o que efetivamente a pessoa apresentou, não querendo deturpar o que foi relatado ali numa entrevista de emprego. Muito cuidado com isso. Tanto que quando a gente pensa, né? Eu não vou ser o único entrevistador, eu vou ter aqui mais 2 colegas entrevistando junto comigo, né? Depois a gente pode até mesmo fazer uma comparação. Você reparou que essa pessoa falou isso? E aí o meu outro colega pode falar, que é isso, está viajando. Não tem nada a ver, a pessoa não falou isso, né? Você que está querendo modificar ali o discurso porque essa pessoa te lembra algum inimigo seu, por exemplo, né? Então a gente precisa tomar esses cuidados. Ter escuta clínica, mas mantendo a fidedignidade com o que realmente foi apresentado pelo candidato. Além disso, né, manter o autocontrole, algumas informações que podem surpreender o analista, né? E aquela coisa assim, a pessoa trouxe exatamente uma informação que era estratégica para aquele cargo. Você ainda não conheceu todos os outros candidatos, né? E aí pode acontecer, aquele candidato específico trouxe uma informação, você fica, sério? Bom, isso já denunciou que você se deixou abalar por alguma informação que essa pessoa, esse candidato trouxe, né? Isso pode ser a seu favor, a favor do candidato, ou prejudicial para aquele candidato, né? Então, mantenha o seu controle emocional, né? For uma coisa muito estratégica, uma informação extremamente importante, cara de paisagem, olha, que bom, né? Você não pode enaltecer ali muito as suas emoções, senão você já começa a enviesar, né, a necessidade de analisar o que realmente está sendo apresentado. Outro cuidado, né, analisar as expressões corporais, os comportamentos não verbais, as posturas, o que a pessoa está sinalizando, do jeito dela de ser, de se comportar, e assumir compromisso com a sinceridade, né? Não adianta. A gente está aqui conduzindo um processo seletivo, uma entrevista de emprego para contratar um administrador. É exigido que o administrador já tenha experiência, e aquele candidato me fala, olha, já tenho experiência de 12 anos nessa grande corporação de destaque e de renome aqui na sociedade. E aí você, analista, vira para o candidato e pergunta, e qual que era a sua faixa, né, de remuneração? E a pessoa te responde, eu ganhava em torno de 20 mil reais, né, meu salário ficava aí na margem dos 20 mil reais mensais. E você está fazendo um processo seletivo para um administrador que vai ganhar 1.200, né? Bom, não adianta. E aí você está conduzindo, continuando ali a entrevista, e você já está vendo, já tem ali uma evidência de que aquela pessoa, aquele candidato específico, ela não vai se manter nessa oportunidade de emprego, porque está muito discrepante o padrão de vida com o qual ela já acostumou,
com a condição que a empresa agora vem a oferecer, né? Então, terminou a entrevista, né? Aquele candidato pergunta, bom, você me falou aí, você me questionou qual que era a minha pretensão salarial, e quanto que vai ser oferecido aqui? Em alguns casos você não tem autonomia, né? Não tem nem mesmo a permissão para informar o valor certo. Mas é uma hora que cabe ao analista de recursos humanos ser sincero e falar, olha, então, o valor salarial que vai ser praticado para esse cargo, eu já posso estimar para você que não vai agradar, não vai atender aos interesses do senhor, justamente pelo padrão de vida pelo qual o senhor já demonstra apresentar, né? E é lógico que dependendo do desespero daquele candidato que esteja precisando muito do emprego, né, ele venha com todo aquele discurso, não me importo, eu me sujeito, né, a qualquer salário inferior, eu sei que era um salário muito diferenciado. Aí você também precisa tomar muito cuidado, porque pode ser que aquela pessoa apenas esteja desesperada no momento de desemprego e ela quer qualquer oportunidade de trabalho, mas isso vai comprometer a qualidade depois da contratação final, porque você vai trazer um profissional que vai usar aquela empresa como trampolim, vai ficar ali só por um tempo até conseguir galgar uma oportunidade de emprego melhor, né? E aí o alto turnover pode acabar se revelando como uma consequência indesejável, né, de uma má condução, de uma má análise nos processos seletivos. Bom, outras ressalvas, né, a gente também precisa considerar que nós não vamos nos restringir a analisar apenas o que os candidatos relatam, né? Existem outros aspectos também que a gente analisa. Então é indispensável conhecer quais tenham sido as competências profissionais que aquele candidato revelou em experiências anteriores, buscar isso, né, nos seus relatos, pedir para que o candidato apresente relatos, me conte, né, como é que foi passar por esse tipo de desafio naquela empresa. Os méritos em outras ocupações, então de novo, né, estou retomando aí os relatos, né, nunca ficar só no discurso da idealização, porque um candidato que ele queira ser aprovado, né, que queira ser admitido, ele vai trazer todo um discurso muito romanceado, ele vai falar muito de ideais. E você precisa, né, ter uma certeza de que aquilo que ele está falando não é apenas uma fantasia, é uma condição que ele realmente já viveu e demonstra que ele realmente tem competência, capacidade técnica, de fato, para assumir aquela nova oportunidade de trabalho. Então busque esses relatos, né? Além disso, o desejo de permanência no emprego, tem muitas entrevistas que terminam com aquela pergunta, onde você se vê daqui a 5 anos? E a pessoa responde, na Disney. Bom, você já sabe que aquela pessoa não vai trabalhar aqui nessa empresa no Brasil, né? Então você consegue apurar aí o desejo de permanência, o interesse em desenvolver carreira, né? Onde você se vê daqui a 5 anos? Já me vejo diretor dessa companhia, tá ali revelado o desejo de desenvolver carreira naquela oportunidade de trabalho que ela está apta a conquistar. E sempre, né, buscar relatos de experiências práticas que ela já tenha vivido anteriormente, para não ficarmos apenas no discurso da idealização. Então, se eu estou constantemente buscando relatos, não ficando só no discurso do ideal, né, a gente está sempre buscando evidências concretas, o que realmente a pessoa tem como garantir que aquilo realmente aconteceu, que aquilo realmente procedeu, que ela não está apenas relatando ali uma idealização, uma possível mentirinha, né, apenas para ser aprovada nesse processo seletivo. Outras condições que a gente também precisa considerar, que inclusive a gente pode fazer isso com o uso de técnicas complementares, né? Eu posso ver se aquele candidato tem adequação ao grupo, né? Se ele está ali negociando, tentando uma oportunidade de trabalho para um cargo que precisa interagir com outras pessoas, eu posso complementar essa minha entrevista de emprego aplicando ali uma dinâmica de grupo. Uma dinâmica de grupo, eu posso já ter algumas evidências que me possibilitem estimar como que essa pessoa se comporta na interação com outras. E até mesmo revelar se aquele candidato ele tem um perfil mais individualista ou coletivista, né? Não que um seja melhor do que o outro, mas dependendo do cargo, talvez eu precise de um profissional que atue mais de uma maneira individual, né? Ele precisa desenvolver o trabalho dele sozinho. Agora, existem outras condições de trabalho onde, obrigatoriamente, eu preciso que essa pessoa saiba, né, estabelecer uma inteligência emocional, uma inteligência social para interagir com outras, porque ela vai formar uma equipe, ela vai precisar integrar ali um grupo de trabalho, então eu preciso ter uma estimativa de que aquela pessoa realmente ela tem condições de conviver bem com outras pessoas, inclusive no ambiente de trabalho. Do mesmo modo, como a gente também pode levantar algumas estimativas, né, sobre predisposições a novos desafios, especialmente quando eu aplico uma prova de conhecimentos, né? Se essa pessoa ela busca mesmo melhorar o seu desempenho, com base nos relatos que ela apresenta, e até mesmo em algumas dinâmicas de grupo, complementar ali a uma entrevista, eu posso observar se aquela pessoa apresenta, né, a livre iniciativa que talvez seja indispensável para a qualidade no desempenho que ela venha revelar nesse cargo que ela esteja tentando.
Portanto, né, observe que a gente precisa ter todas essas boas considerações, analisar criteriosamente até estimativas de como conduzir uma entrevista de emprego e complementar, né, uma entrevista de emprego com outras técnicas para a gente conseguir levantar ao máximo informações dos candidatos que estejam participando ali do meu processo de seleção. Espero, portanto, que toda essa análise, né, que todas essas recomendações tenham ficado claras na apresentação desse vídeo. Muito obrigado pela atenção.